sentados, reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Época de mudança. O capítulo 17, irmãos, passa-se um bom tempo do capítulo 16. Vamos aprender o contexto desse texto. No capítulo passado, na semana passada, nós falamos sobre um momento difícil na vida de Abrão e Sarai. Eles tomaram uma decisão precipitada e que resultou em problemas, mas muitos problemas. Vimos isso no domingo passado, quando analisamos o capítulo 16 com o tema cuidado, e nós observamos 10 pontos que o ser humano precisa tomar cuidado, analisando a mensagem da semana passada. Pois bem, entre o capítulo 16 e o capítulo 17, a narrativa do capítulo 17, irmãos, mais de uma década se passou. No capítulo 16, Agar, a egípcia, estava grávida ainda. Agora, no capítulo 17, Ismael já nasceu e é um adolescente de 13 anos de idade. Então, nessa narrativa, um bom tempo se passou. E é nesse momento, irmãos, que Deus se revela e fala algumas coisas de mudanças. Conforme o texto que nós acabamos de ler, algumas mudanças iriam acontecer. Primeiro, aqueles meninos que estavam na cabeça deles não nasceram. Nasceu um, mas não era o da promessa. Era Ismael. Foi uma maneira que eles entenderam de que Deus iria agir daquela forma. E como já vimos, isso não era plano de Deus. Pois bem, agora, tempos de mudanças, irmãos, implica em muitas coisas. Como estar preparados para isso? Como perceber esse tempo de mudanças? Como enfrentar o novo? Na noite de hoje nós queremos falar sobre isso, enfrentando tempos de mudança. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, no tempo de mudanças, é que Deus se revela para nós em qualquer momento da nossa existência. Deus fala conosco em qualquer momento, em qualquer tempo, enquanto estivermos vivos. Volte o seu olhar para o verso 1. O verso 1 nos diz que quando ele tinha a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu a ele. Olha que interessante. Deus se revelou a Abraão lá no capítulo 12. Um bom tempo já havia vivido. Abraão vai morrer com muito mais tempo ainda pela frente. Ele tem muito tempo ainda pela frente. Mas aquele Deus que o chamou lá da terra, da sua parentela, lá em Gênesis capítulo 12, que conforme nós aprendemos, Gênesis capítulo 12 é a certidão de nascimento do povo de Deus, e tem início do chamamento de Abraão, aquela é a certidão de nascimento. Deus nunca deixou de falar. Deus apareceu a ele quando ele fez aquelas coisas erradas lá no Egito, que quase levou maldição a Faraó. Deus falou a ele. Deus falou a ele no meio do deserto. Deus falou a ele em todos os momentos da vida. Irmãos, não existe um momento específico da existência do homem onde Deus vai lhe aparecer. Deus vai falar ao homem, Deus vai se
revelar ao homem, não importa a idade. Enquanto Deus tiver planos para a vida daquele homem, onde aquele homem estiver, com a idade que ele tiver, Deus vai alcançá-lo, Deus vai se revelar. Essa promessa de que ele teria um filho já tinha muito tempo, já tinha mais de 2 décadas. Não nos esqueçamos que vimos isso na semana passada. Sarai se precipitou, porque eles já estavam morando ali há 10 anos, e a promessa não se cumprira. Então ela falou: não, chega, 10 anos, eu estabeleci que é um tempo demais, vou dar um jeito nisso. 10 anos se passaram e não era aquele o plano de Deus. 10 anos, agora mais 13, 23 anos no total. Foi o que vimos na semana passada. O homem não tem poder de impor agenda a Deus, nem para dizer: estou velho demais para servir, estou velho demais para ser usado. A Bíblia nos fala que como a palmeira florescerá o justo, até as cães, ou seja, até a velhice, aquela pessoa será usada por Deus. Talvez no seu interior, Abraão também, vamos ver isso daqui a pouco, Abraão já estava duvidando da ação de Deus na sua vida, de que a promessa não lhe alcançaria, porque ele está olhando o seu corpo, ele conhece o seu corpo, ele já não tem mais o mesmo vigor de 23 anos, e quando a gente atinge uma certa idade, a gente sabe que um ano tem um peso muito maior. O tempo é o mesmo, 12 meses, mas esses 12 meses, esse tempo, para a vida de um adolescente tem um peso, para a vida de um octogenário tem outro peso, pesa bastante. E ele é quase um homem centenário, ele conhece as suas limitações, entretanto, Deus conhece o seu poder. A nossa idade, a nossa condição, não é um fator limitador para as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. É tempo de mudanças. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que tempos de mudanças também exigem esforços consideráveis. Mateuzinho, você pode mudar lá o capítulo 2? Exige mudanças consideráveis. Volte o seu olhar ainda para o verso 1, na parte final, quando diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Uau! Olha que palavra é essa. Mas a mudança exige esses esforços. Como andar na presença do Senhor, se eu tenho uma promessa e essa promessa não se cumpre? Como eu posso andar na presença do Senhor se eu não tenho sequer amparo dos meus parentes, haja vista a ordem de eu sair de toda essa infraestrutura e estabilidade familiar? Como estar presente e andar na presença do Senhor? Como ser perfeito quando eu tenho uma esposa que não confia plenamente em Deus? Como eu posso ser perfeito e andar na presença do Senhor se eu tenho uma mulher ansiosa dentro de casa, que ela acha que ela pode ajudar a Deus nos seus planos? Como eu posso andar na presença do Senhor e ser perfeito se essa mulher me faz deixar de crer em Deus, para começar a pensar nos planos dela, que os planos dela são melhores? Mas a palavra de Deus é: anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa dizer que de agora em diante as coisas vão começar a se concretizar e vai exigir cada vez mais de você. Você vai precisar se agarrar ainda mais às promessas que eu fiz. O seu olhar não pode ser um olhar das circunstâncias. O seu olhar não deve ser um olhar para aquilo que você contempla. O seu olhar não pode ser para a sua lógica. O seu olhar não pode ser para o seu corpo. O seu olhar tem que ser para o meu trono. A sua fé tem que estar baseada em mim, na minha palavra. Portanto, anda na minha presença. Não se esqueça de mim. Não duvide do que eu me prometi. Não duvide de quem eu sou. Eu estou te convidando a me conhecer. Quando
Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, Ele está dizendo, você vai ter que aprender a me conhecer, você vai ter que aprender a confiar em mim. Você vai estar no deserto, longe de alguém que vai te ouvir ou te socorrer. Você só tem a mim, Abraão, e acredite, Abraão, ter a mim é ter tudo. Nada vai te faltar. Mas você vai precisar andar comigo. Andar na minha presença significa me ouça. Andar na minha presença significa creia em mim. Andar na minha presença significa observe. Creia, eu sou um Deus de promessas. Ser perfeito aqui significa uma ordem. Assim como ele falou lá no passado, no capítulo 12, se tu uma bênção, seja uma bênção. Ele está dizendo, ser perfeito. Abraão, não pode haver margens nessa altura do campeonato para novos titubeiros, porque agora nós estamos num novo momento. Agora o novo vai surgir. Você vai perceber que aquilo que eu prometi, eu cumpro. Mas eu cumpro não porque Sarai fez o que fez. Eu cumpro porque de maneira alguma eu posso negar-me a mim mesmo. Eu cumpro porque a palavra é minha. Eu cumpro porque é promessa minha, Abraão. Eu cumpro porque eu não olho o teu relógio, Abraão. Eu cumpro porque eu não vejo o teu calendário, Abraão. Eu cumpro porque eu sou o Senhor do tempo. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que novos tempos de mudanças, nos faz lembrar o Senhor, sempre da sua palavra. Para que vivamos o novo, para que enfrentemos as novidades de Deus, Ele sempre nos visita e nos faz relembrar as suas palavras. Vamos olhar para o verso número 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Interessante aqui no verso número 2, irmãos, é que Deus está falando a Abraão algo que ele já havia falado. Ele está, na verdade, refrescando a memória de Abraão. E por que ele está refrescando a memória de Abraão? Ele está fazendo isso porque a tendência do homem é sim se esquecer de Deus. Nós temos uma tendência, irmãos, muito forte dentro de nós. É de nós nos esquecermos de todo o nosso conhecimento acerca de Deus, de todas as promessas. Basta uma coisa não sair conforme nós pensamos, o desespero se instala e lá vamos nós darmos os nossos jeitinhos. Nós nos esquecemos de Deus facilmente. Rapidamente nós nos esquecemos de Deus. Toda a nossa fé se vai, toda a nossa lógica se instala e achamos que Deus é obrigado a cumprir as nossas expectativas. Não, irmãos, Deus não é obrigado, Ele não tem obrigação nenhuma com as nossas expectativas, nem com as minhas, com as de homem algum. Ele tem compromisso com a sua palavra, e Ele a cumpre. Abraão sabe, está claro, que Abraão se esquecera de Deus. Abraão sabe que Sara também se esqueceu de Deus. Quem vai fazer aquele casal se lembrar de Deus, se não o próprio Deus? Ele mesmo. Então ele se apresenta e diz: você se esqueceu da aliança? Você se esqueceu da aliança? Pois eu vou fazer uma aliança. Eu farei uma aliança. Nossa tendência é de esquecer. Queremos sempre coisas novas, queremos sempre coisas maravilhosas demais, e nos esquecemos de que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é fiel e ela se cumpre em todos os seus propósitos, porque aquele que falou não falhará. Eu vou fazer uma aliança. Tempos novos, tempos de refrescar a memória de quem de fato é Deus. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre os tempos de mudança, é que são tempos de humildade, de humilhação e de adoração. Volte o seu olhar para o verso de número 3. Prostrou-se Abraão rosto em terra
E Deus lhe falou. Abraão percebeu ali que ele havia fracassado em esperar e aguardar a promessa. O que ele está nos ensinando, irmãos, é que quando Deus age, quando Deus muda, quando Deus fala, o que compete ao homem é a rendição. É isso que Abraão está fazendo. Ele se rende. Ele não luta, ele não briga, ele não se justifica diante de Deus, dizendo: mas Senhor, são 23 anos. Puxa vida, olha quem eu sou. Não. Ele coloca-se rosto em terra. Ele sabe reconhecer ali quem é o Senhor e quem é o servo. Ele está vendo um Deus que o visita nas suas dúvidas no meio do deserto, porque de fato ele não tem parentes. Ele deixou toda aquela estrutura para trás, mas ele tem um Deus que o visita quando ninguém o vê. Eu fico a imaginar aqui comigo, irmãos, o retorno de Agar, conforme nós estudamos na mensagem do domingo passado. Quando ela, grávida, trazendo uma criança no ventre, o anjo do Senhor a visita e diz: Agar, de onde vem e para onde vais? Ela fala: minha serva me humilhou. Volta. Pode voltar ao seu lugar no reino. Eu fico imaginando aquela figura vindo. Eu fico imaginando Abraão e Sarai olhando aquela figura chegando de volta para casa. A Bíblia não fala como foi esse reencontro, mas eu fico aqui comigo tentando imaginar. E ela relatando tudo o que ocorreu. Um anjo do Senhor me apareceu. O anjo do Senhor me chamou pelo nome. O anjo do Senhor me disse para eu voltar e me humilhar diante de Sarai. Sarai, eu errei, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Ela é recebida e lá ela fica, ali a criança nasce e agora é um adolescente. Ele tem 13 anos. E quando o irmão dele for nascer, quando Isaac for nascer, ele terá já 14 anos, é um adolescente mesmo. O que está dizendo aqui, irmãos, Abraão, para nós é: precisamos dessa postura de nos humilharmos diante do Senhor, de sabermos que Ele é Deus, e que Ele tem algo para nos falar, e Ele vai falar, e Ele vai cumprir, porque Ele falou que cumprirá. Uma quinta e última lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que tempos de mudanças, Deus muda o sentido da nossa existência. Deus é um Deus que muda o sentido da nossa existência. Volte o seu olhar para os versos 5 e 15. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te os constituí. E agora o verso 15, embora nós não tenhamos lido, também muda o sentido, que diz assim: disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Abrão, pai grande, pai exaltado. Abraão, pai de nações. A realidade vai se cumprir, a promessa vai se concretizar. Sarai, princesa. Sara, mãe de nações. A história muda. E sabe quem tem poder de mudar o curso da minha vida e da sua vida? Um só, que é Deus. Nós somos, irmãos, ovelhas desse pastor. Um pastor que cuida de nós. Um pastor que age a despeito de quem somos. A despeito das nossas teimosias, Ele age. A despeito da nossa falta de fé, Ele age. A despeito de todas as nossas ansiedades e todos os nossos planos,
Isso não tira dele o poder de ser Deus. Ele é Deus. É Ele quem escreve a minha história. É Ele quem escreve a sua história. E no tempo certo Ele visita. E no tempo certo Ele põe as coisas no rumo. E no tempo certo a concretização da promessa se torna uma realidade. Quando Deus diz que vai mudar o nome dele, e que ele vai ser um novo homem, e que as coisas vão mudar na vida dele, ele mesmo ri. Ele é o primeiro a rir. A gente só se lembra do riso de Sara, mas antes de Sara rir, Abrão riu primeiro. Depois, Sara riu. E daí vem o nome do menino, Isaque. Riso. O risadinha. É para deixar uma coisa bem clara. Você ri, pois bem, você vai rir de alegria, porque você vai chamar esse menino de riso, para você nunca se esquecer das promessas de Deus. Abraão, eu sou o Senhor da história. Mesmo a você, um homem de 99 anos, eu vou te dar a honra, o privilégio, a bênção de ser pai, porque eu sou o Senhor da história. Mesmo a tua mulher, já sem a menor condição biológica de produzir, de gerar ou de amamentar, eu a visitarei. Voltarei daqui a um ano. Daqui a um ano eu verei fraldas no varal. Daqui a um ano eu ouvirei crianças chorando nesse deserto. Mas daqui a um ano vocês vão ver que eu sou Deus. Novos tempos, mudanças, tempos de mudanças. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos. Mudanças ocorrem, mas elas não ocorrem quando o homem as produz. Elas ocorrem quando Deus as faz. Porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. O Senhor Deus é aquele que visita no deserto. É aquele que faz o impossível acontecer. É aquele que age além da lógica, a despeito das nossas lógicas. O nosso Deus é um Deus que nos visita independentemente da nossa idade, independentemente da nossa condição, independentemente das nossas forças. O nosso Deus é um Deus que nos visita. É um Deus que põe termo em todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que está conosco sempre. É um Deus para o qual não há impossível em nenhuma das suas promessas. É um Deus que muda todas as coisas. É um Deus que tem o poder de restaurar o abatido e encorajar aquele que está totalmente desanimado, de erguer o prostrado, de colocar um riso no rosto daquele que antes chorava. Deus tem esse poder, porque Ele faz novas todas as coisas. É Ele quem estabelece os limites, é Ele quem estabelece o sim, é Ele quem estabelece o não. O seu nome é Deus, o Deus do universo. Vamos ler juntos, irmãos, o texto que eu separei, que é o livro dos Salmos, capítulo 37, juntos leiamos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus nos prepare para mudanças, porque Ele muda. Que Ele nos use nessas mudanças, porque Ele usa, independentemente da idade, do tempo ou da condição. Cada promessa dele, cada uma, há de se cumprir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.